Parábolas de Jesus, dando continuidade, hoje no caminho a Jerusalém. Parábola do rico e Lázaro o leproso. Alguns usam a parábola de Jesus sobre o homem rico e de Lázaro para provar que Jesus ensinou o tormento do pecador, um inferno de fogo literal depois de morte. Isso envolve defender a crença na imortalidade da alma. Lucas, capítulo 16, versículos 19 a 31, é encarado como uma parábola didática para os judeus. Este Lázaro não tem nada a ver com Lázaro de Betânia, mencionado em João, capítulo 11. O homem rico caracterizaria os fariseus. Seio de Abraão é o lugar de honra no banquete, presidido pelo pai dos crentes, negado ao homem rico, mas admitido ao pobre Lázaro. As mortes do homem rico e do pobre Lázaro, igualmente simbólicas, representariam uma mudança das circunstâncias. Assim, o antigamente menosprezado entrou numa posição de favor divino, e o antigamente aparentemente favorecido foi rejeitado por Deus. O principal propósito dessa parábola é chamar aqueles que têm uma visão ateia da riqueza e da justiça para o arrependimento e ajudar os outros com seu dinheiro. A riqueza não condena uma pessoa, nem a pobreza nesta vida garante alegria eterna. O destino de uma pessoa depende do seu relacionamento com Deus. A salvação é uma obra inteiramente divina. Se seu espírito não se regenerar, nem mesmo o maior dos milagres poderá fazer com que ele se convença de seu pecado. O rico pediu para que Abraão enviasse Lázaro e depois qualquer um dos mortos para que fosse ter com seus irmãos, para que esses pudessem se converter. É claro que o rico mais uma vez estava completamente equivocado. O Evangelho de João nos fala de outro Lázaro, aquele que ressuscitou dos mortos. Por fim, a própria ressurreição de Jesus nos mostra que, se Deus não chamar soberanamente o pecador em sua graça, nunca tal pecador será salvo. Ainda que alguém ressuscite dentre os mortos, o rico, mesmo após a morte, não demonstrou o arrependimento. Ele apenas lamentou seu sofrimento, mas em nenhum momento indicou que compreendeu os mandamentos do Senhor. O caráter do rico continuou o mesmo. Ele enxergou Lázaro como um simples servo. Tentou se aproveitar de sua condição de descendente de Abraão ao chamá-lo de pai. No final, ele ainda pensou que, até mesmo na eternidade, seus caprichos poderiam ser atendidos. Ora, havia um homem rico e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Havia também um certo mendigo, chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu, e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico, e foi sepultado. E no inferno ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males, e agora este é consolado e tu atormentado. E além disso está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. E disse ele: Rogo-te, pois, ó Pai, que o mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão: Tem Moisés e os profetas, ouçam-nos. E disse ele: Não, pai,
Abraão, mas se algum dentre os mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Porém, Abraão lhe disse: se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão, ainda que algum dos mortos ressuscite. Lucas capítulo 16, versículos 19 a 31. Dentro dessas parábolas, o que acontece? O que nos é mostrado, né? Antigamente eles não poderiam ver, né? Nessa época, eles não poderiam ter com os mortos. Hoje nós podemos. Hoje nós conversamos, né? Hoje nós que acreditamos nos espíritos, né? Que fazemos parte de uma religião espiritualista, espírita, nós sabemos, né? E podemos conversar com eles. Nós já temos essas respostas e ainda assim nós ainda não aprendemos tudo o que podemos, né? Por quê? Não é só pelo dinheiro, não é só pela maneira, pelo dinheiro que nós vamos ser diferenciados entre, vamos dizer assim, vamos sugestionar céu e inferno, né? Que nós sabemos que são os umbrais, mas sim por nossa capacidade de amar, nossa caridade, né? Então, em vida, eles passaram por tudo isso, né? Cada um com o seu, vamos dizer, karma. Porque ter muito dinheiro, gente, é um problema. Se você procurar também no livro de Allan Kardec, Perguntas e Respostas, vocês vão ver lá essas respostas também. Agora, pergunta e resposta 814, 815, uma coisa assim. Se não me engano, gente. Mas vocês vão ver. Por quê? Aí perguntam, é igual... Ser rico é melhor do que ser pobre, essas características, qual dos dois pesa mais? Os dois igualmente, né? Nós viemos, quando a gente reencarna, nós viemos com um padrão de tudo que nós vamos ser. A gente já pediu, a gente conversou com Deus, conversamos, né, com os nossos anjos da guarda, familiares que estavam conosco no plano espiritual, e nós falamos, nós vamos conseguir, nós vamos fazer tudo o que temos que fazer, né? E aí eu escolho ser muito rica. É um karma grande, porque a gente tem que saber como lidar com o dinheiro, como lidar com esse poder financeiro. E o outro escolhe ser pobre. E também temos que lidar com a pobreza, temos que lidar e como vamos agir numa situação tão precária, né? E nas duas propostas, o que nós não podemos fazer é renegar a humanidade, é estragar amizades, é atrapalhar um amigo, atrapalhar um ente querido, atrapalhar um inimigo, né? A gente não pode usar o dinheiro para fazer a maldade. E também nós não podemos usar também a falta dele para o mesmo fim, colocando, sou pobre, por isso eu posso roubar, posso tirar do outro, posso lesar a outra pessoa. Não, isso não é justificativo. Portanto, pensemos bem sempre o que nós vamos fazer da riqueza e da pobreza. Até a próxima parábola.